Olá, hoje queria falar para você sobre um assunto que normalmente a gente não gosta de falar e de comentar, né? Não é um assunto prazeroso, mas é necessário estar bem informado, que são os déficits dos planos e as famosas contribuições extraordinárias. Na verdade, eu quero trazer algo que eu já comentei com vocês lá em junho de 2023, quando nós fizemos uma live. Lá naquela oportunidade a gente também fez uma análise da rentabilidade dos planos, que foi insuficiente, né? E que lá em 2022, e que por ter sido insuficiente, nós deixamos para trás déficits nos planos, né? Déficits que devem ser equacionados num momento ou outro, né? Então, isso é o que a gente tinha apresentado para vocês. E também, naquela oportunidade, já tínhamos feito um estudo, né, sobre os 4 planos, né, e onde nós identificamos o montante do déficit de cada plano. Nós temos no CEPREV uma situação bem particular, né, que é em função da sentença judicial do dia 14/10/2021. A gente já comentou, inclusive, a nossa live passada, se falou muito sobre isso, né? Então, tem uma sentença judicial que, a partir desse dia, os déficits devem ser repartidos entre patrocinadoras e participantes, né? Então, isso leva a uma nova forma de cálculo, né? Mas a questão envolve uma questão judicial, uma chuva de liminar para um lado e para outro, né? Então, na realidade, aqui em relação ao CEPREV, nós temos uma indefinição, né? Mas indefinição é essa que nós temos que buscar informações junto à fundação em que ponto está. De qualquer forma, se vocês olharem no relatório do plano do CEPREV de 2022, lá bem ao final, tem o relatório dos auditores independentes, e onde eles são bem explícitos, inclusive esses números que eu coloco para vocês eu tirei de lá, né, que os déficits de 2022 devem ser equacionados, né, já em 2023, de forma paritária, e o montante deles, né, são um déficit no CEPREV de 825 milhões, né? Ele sofre um ajuste precificação e fica em 704. Existe um limite permitido, né? O déficit, na verdade, a legislação suporta uma determinada quantidade percentual em que não é necessário o equacionamento, né? Então, tem um determinado percentual, dependendo das características do plano. No caso do CEPREV, esse limite permitido para não equacionar é 292. Então, em 825, então, a necessidade de, no mínimo, equacionar 412 milhões. Tá? Volto a insistir que é uma questão que está sob a questão judicial, em que ponto vai estar e como a fundação vai equacionar esse problema, né? Se vai empurrar com a barriga, né? Confiando na decisão futura, ou se já vai tomar alguma atitude, e também como a Previc notificou a fundação em cima disso. Em relação aos nossos amigos sofridos do Plano Único, que tem sofrido bastante com a questão dos déficits, né? A notícia não é boa, né? Já tínhamos dado essa notícia para prepará-los, né? Existe novamente déficit de 2021 de 411 milhões, ajustando isso cai para 284 e o limite é 114. Então, no mínimo, 170 milhões. Quando a gente diz o mínimo, não é que o resto tenha sido esquecido.
Por exemplo, no ano anterior, o plano do plano único, e normalmente tem sido assim em todos os anos, equaciona o mínimo, qualquer novo déficit que dá já, né, cai de novo Então, o déficit, quando a gente diz equacionar o mínimo, não quer dizer que o resto continua existindo. Novo movimento, acontece o que aconteceu de novo. Então, no mínimo, tem que se equacionar o plano único em 170 milhões. O plano RGE1 é um plano que também deu déficit, né? O resultado financeiro da fundação, como a gente já afirmou, não foi nada bom em 2022, né? E até o RGE1 teve déficit. Mas o RGE1, aplicando-se os ajustes e o limite permitido, ele não precisa ser equacionado, né? Ele cai, então, naquela faixa que não é necessário o equacionamento esse ano, né? Vai ficar lá um pouco de déficit conforme o movimento dos anos posteriores. Tá? E o RGE2, novamente com déficit, tá? 146, já teve o déficit equacionado no ano passado, né? Ele deu um déficit de 146, descontando e aplicando o limite permitido, nós chegamos ao equacionamento necessário, mínimo do RGE2, de 37 milhões. Né? Bom, para se ter uma ideia de grandeza, assim, né, do que a gente está falando, né? O ano passado, né, em relação a 2021, ano passado não, desculpe, esse ano, né, começou a ser cobrada as contribuições extraordinárias referente a 2021, né? Então, naquela ocasião, foi equacionado 386 milhões. Gerou uma contribuição extraordinária de 8,36% mensais. Então, 170 milhões agora, mais ou menos a metade, dá para se esperar algo em torno dos 4% de contribuição extraordinária. Naturalmente, aqui estou dando uma estimativa para vocês, vai vir o cálculo do atuário lá na vírgula e colocando. Nós estamos aqui falando em se preparar para o que vem por aí. Da mesma forma, o RGE2, 65 milhões foi o ano passado, agora 37, mais ou menos a metade dos 6, dá para esperar algo em torno de 3% de contribuição extraordinária aí pela frente. Bom, como é que está regrada essa questão do equacionamento dos déficits, tá? Ele está regrada na resolução CNPC 30, que vem lá de 2018. Né? Então, eu selecionei aqui só as questões essenciais aqui para a nossa conversa. Tá? Então, das condições para equacionamento do déficit. Né? O artigo 29 diz que, observadas, enfim, os dados, os estudos, né, o déficit deverá ser elaborado e aprovado, o plano de equacionamento dele, até o final do exercício subsequente. Então, estamos ao final de 2023, o déficit de 2022 tem prazo até dezembro de 2023. Estamos em 19 de dezembro de 2023. Né? Aliás, desculpe, 20 de dezembro de 2023. Até agora, nenhuma informação da Fundação sobre como ela vai proceder sobre isso e as informações que já deveriam estar divulgadas nesse sentido. Né? Bom, o limite do déficit, né, tem uma fórmula, né, que termina caindo naqueles números que eu mostrei para vocês, não vou aqui entrar nessa, né, o limite de déficit acumulado, 1%, vezes não sei o que lá, é aqueles números que eu sintetizei há pouco para vocês ali, tá? E diz, então, também, como eu já tinha colocado na tabela ali, que, ao menos, o resultado mínimo, o resultado deficitário acumulado, apurado ao final de cada exercício, que ultrapassar o limite do déficit, ou seja, aquilo que ficou além do limite, no mínimo aquilo, ele tem que ser equacionado. Né? Então, de novo, fazendo aquela analogia, né? Contribuição extraordinária é o remédio para a doença. Né? A doença é a falta de equilíbrio no plano, né? O plano tem benefício definido, não chega-se à conclusão que não tem recursos suficientes para honrar
os compromissos, né, é preciso colocar recursos ali dentro, tá? Sempre também deixando claro, não é que vai faltar o ano que vem para os benefícios do ano que vem. Não, se faz um estudo ao longo de todos os compromissos, até o último compromisso, né? Então se chega à conclusão. É o tal, né, de estudo de solvência, liquidez, que tem gente por aí que já querendo fazer o horror, dizendo está dando déficit, então, portanto, vai ficar insolvente. Não, existe uma perspectiva e se trabalha para evitar que isso. Então, a contribuição extraordinária e o equacionamento de déficit, ele evita, né, no longo prazo, que haja a insolvência. Além dessa condição do quanto é que é necessário equacionar o déficit, né, a resolução ela trata do prazo para a amortização, né? Então, está colocado ali que o prazo máximo, vocês, por exemplo, receberam a informação, vão fazer a última contribuição extraordinária em 12 anos, né? Isso tem a ver com a idade, a duração do passivo do plano, né? As pessoas, em quanto tempo as pessoas ainda vão receber benefícios projetados, naturalmente, né? Então, em função desse tempo, 1,5 vezes, esse tempo é o máximo que se pode equacionar, o número de prestações, vamos dizer assim, da dívida que se tem que colocar ali. Tá? Por que é 1,5 vezes? Olha, já ouvi de autoridades do assunto dizendo que foi chute. Né? Bom, vamos ver 1,5 vezes e vamos ver o que vai dar. Por que eu estou enfatizando isso? Tá? É que esta é uma resolução que deve sofrer alteração, ela deve ser revisada pelo grupo de trabalho que está lá montando e revisando as normas. Né? Hoje há uma convicção de duas coisas. Tá? Primeiro, que o ajuste anual, todo ano, né, tu revisar se deu déficit no ano, é uma coisa que tem implicações, e essa é a discussão que a gente traz nos grupos aí, tem o resultado de levar a resultados de curto prazo. Então, todo ano eu tenho que saber se houve déficit, se não houve déficit, contribuição extraordinária. Então, esse prazo, esse período, melhor dizendo, de avaliação está muito curto. Por que é 1 ano? Por que não é 3? Já que nós estamos falando que é para prevenir lá no longo prazo, lá na frente, daqui a 10 anos, daqui a não sei quantos anos, dependendo do plano, vai faltar dinheiro, por que tem que ser todo ano? Né? Pode ser 3, pode ser 5. Né? Isso está sendo estudado. Né? E também, desculpa, o prazo, por que foi 1,5 vezes? Por que não é 2 vezes? Por que se a contribuição extraordinária que foi cobrado em 12 anos, se fosse em 20 anos, poderia, naturalmente, que seria menor a contribuição mensal. Né? Isso também está sendo estudado. Né? E há uma convicção que esses dois parâmetros devem mudar. Então, essa resolução, ela tem dias contados. Né? Ela tem dias contados, né? Espero que de um ponto de vista melhor para nós. Bom, como tem dias contados e como nós vivemos é percepção da Previc, enfim, dos órgãos do governo, do Ministério, que há uma necessidade de mudança, saiu agora, em novembro, também fruto daquele grupo de trabalho e fruto de uma subcomissão essa que, inclusive, participou o nosso consultor José Roberto, consultor da APAR, né? A gente acompanhou muito bem isso aí. Então, agora, em 14 de novembro de 2023, né, saiu a resolução 58. Né? Não é a 59. A 59 é de retirada do patrocínio. Essa é a 58. Vou falar você só a 58. O que ela trata? Ela trata sobre condições e procedimentos a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar em caráter de excepcionalidade para o equacionamento dos déficits relativos ao exercício de 2022. Exatamente o que nós estamos falando. Né? Excepcionalmente, ela pode ser tratada
pode ser tratada por essa resolução. O que diz a resolução no seu artigo 1º? A entidade fechada de previdência complementar, que administra os planos de previdência, ou seja, a fundação, leia-se, a fundação nossa, né, pode, excepcionalmente, elaborar e aprovar até 31 de dezembro de 2024, até o ano que vem, o plano de equacionamento relativo ao déficit acumulado de 2022, incorporando, nesse resultado negativo de 2022, o resultado de 2023, que, ao que tudo indica, e que bom para todos, né, deve fechar o ano com um valor positivo. Então, ao aplicar esta resolução, já vai estar diminuindo o déficit de cara. Tá? Bom, o disposto nesse caput também aplica-se ao déficit acumulado de 2021. Se não tivesse, porque o ano passado a história foi a mesma. Houve uma resolução excepcional que poderia não ter sido equacionado o déficit de 2021. Se não tivesse equacionado o ano passado de 2021, que causou os 8,63, essa resolução de agora poderia botar tudo num bolo só e esperar até 2024. Mas não aconteceu, porque assim não quis a fundação e fez o equacionamento de déficit e cobrou os 8,63 do plano único e os 6,13 lá do RGE2. Tá? Bom, a faculdade, né? O que está dizendo previsto? O que é? A decisão é da fundação. Tá? Ela que administra o plano, ela tem que partir dela essa vontade. Tá? Então, a faculdade prevista no caput deve estar embasado no técnico específico, né, que demonstre que a medida não cause resultados maléficos ao plano, basicamente em termos de solvência e liquidez. Mais ou menos o que o ano passado. É aquela história, a culpa é do atuário. O atuário disse que iria faltar dinheiro a partir de 2030. Poderia faltar, se tudo continuasse como estava, poderia faltar dinheiro a partir de 2030. Bom, já que vai faltar dinheiro em 2030, cobra agora. Esse é o raciocínio que pode ser feito. Pode não ser feito assim. Tá? Aliás, acho que não deveria ser feito assim. Né? Então, tem que apresentar, se pega um plano, né? Pega um plano numa situação mais crítica, isso pode não ser aplicado, por isso que isso tem que apresentar para a Previc esse estudo. Bom, aqui eu estou chamando a atenção porque eu já ouvi por aí que eles podem estar usando essa desculpa, tá? Que não se aplica ao plano de benefício que esteja em processo de cisão, fusão e de retirada de patrocínio. Né? Aqui tem uma polêmica em relação aos nossos. Tá? Bom, certamente o RGE2 não está em retirada de patrocínio. Tá? Então, nossos companheiros do RGE2 não tem nada a ver com isso. Tá? Tem que ser atendidos. Tá? E o plano único, né, não está protocolado na Previc, porque a nossa liminar aconteceu antes, não está protocolado o processo de retirada de patrocínio. Há o ensaio inicial. Então, é o tipo da coisa que, é o tipo da desculpa que pode pintar, mas que é claro que tem que dizer, olha, vocês façam tudo e manda a Previc. Se alguém tem que dizer não, é a Previc, e não vocês, de antemão. Né? Monte o processo e mande. Tá? Deixa eles resolver. Né? Mas é uma saída estratégica que pode pintar por aí. Tá? Então, esse estudo específico, ele tem que envolver, então, aqueles números que eu mostrei na última transparência para vocês. Né? Qual é o déficit acumulado, qual é o equilíbrio técnico ajustado e qual é o limite técnico do déficit para ser apresentado aqueles números que eu mostrei para vocês. Tá? Então, o artigo 1 está dizendo, pode ser feito. Tá? Para ser feito, tá? Tem essas condições. Bom, no artigo 2, mostra, na verdade, o que precisa para encaminhar isso aí. Tá? Então, a postergação do plano de equacionamento de 2022, de que trata o artigo 1, deve ser aprovado pela entidade. Né? E tem que abranger vários aspectos. Tá? Declaração do administrador, né? Técnico qualificado, a ETQ, do ARPB, que é o responsável pelo plano de benefício,
né, dizendo que o que vai ser aplicado não impacta significativamente no resultado do plano de benefício, tampouco sua liquidez ou solvência. Não é que não pode impactar significativamente. Tá? Algum impacto tem que ter. Afinal, nós estamos falando, não é de perdoar o déficit, é de atrasar um ano. É só isso. Tá? Bom, declaração do administrador, do comitê responsável pela gestão de riscos, também, que isso não vai matar o plano, né? Não vai quebrar o plano. Né? E o parecer do atuário responsável pelo plano de benefício dizendo a mesma coisa, que não apresenta risco relevante à liquidez e à solvência. Né? Com todo esse pacote, isso tem que ser aprovado pela diretoria executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Eu revisei as súmulas do Conselho Deliberativo e da diretoria executiva, não vi esse assunto sequer ser pautado lá. Né? Por favor, cada um de vocês verifiquem, né? De repente, de ontem para hoje, coisa e tal, e eu insisto, nós estamos em 20 de dezembro e isso não foi tratado. O que aconteceu o ano passado? Né? Existia a mesma resolução, o assunto não era conversado, não era publicado, não era discutido. Na última reunião do ano, não tinha mais tempo para mais nada, entra aquela outra resolução. Que se tu não fez o estudo, tu não apresentou essa possibilidade, tu não levou adiante, bom, então o que está valendo? A outra, que diz que tem que equacionar até final desse ano. Né? A reunião que resolveu isso foi entre Natal e 1º do ano passado. Né? Então, a gente está escaldado com o que aconteceu no ano passado, é necessário que não aconteça agora. Né? E essa decisão sobre a postergação, então veja que tem um rito aí, né? Então, a decisão sobre a postergação do equacionamento do déficit deve ser encaminhado para conhecimento dos participantes assistidos e patrocinadores. Pois é, para nós e para o Conselho Fiscal. Não chegou a nós, não tem conhecimento que tenha chegado também no Conselho Fiscal. Né? Então, é uma situação muito preocupante. Né? Bem, o que nós estamos sugerindo, né? E acho que é o tipo da ação que tem que ser tomada em conjunto e que necessita, né, o encampamento de todas as pessoas. Não basta a par mandar um ofício para lá, façam isso. Né? Não, tem que ser vários participantes atingidos manifestando a sua vontade, tá, do que deve acontecer. Né, e o que deveria acontecer, e o respeito à vontade dos participantes. Que, na verdade, já deveria ter feito uma pesquisa, uma consulta, ver o que o pessoal acha, coisa e tal. Assim é feito nas outras entidades. Se vocês olharem o que aconteceu no passado, várias e várias entidades que passaram por essa situação, um mês antes já começou a pesquisa com os participantes. É verdade que essa resolução atrasou, saiu só na metade de novembro. Mas, enfim, né, o que nós estamos sugerindo para vocês é que exijam da Fundação a postergação do equacionamento do déficit de 2022. Isso é possível, com a aplicação da resolução CNPC 58. Ela foi editada para isso, só para isso. Né? Além de você não arcar diretamente com essa despesa agora, há, como eu disse, a perspectiva até dezembro do ano que vem que as regras sejam modificadas. Então, lá na frente, pode ser que tenha um prazo maior para pagar, pode ser que retarde mais um ano para ficar de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, ou seja, a regra está mudando. Se a regra está mudando, por que aqui os Joãozinho do Passo Certo vão ter que já cobrar agora antes da regra mudar? Não, tá? Eu procurei até, para minha surpresa, né, antigamente, no nosso tempo, tinha ali no site da Fundação um lugar do Contate com nós, né, Contate-nos. Tirar, não tem mais, não achei. Tá? Mas eu tenho aqui um e-mail que eu estou publicando aqui, que é da secretária, lá, da Secretaria-Geral da Família Previdência, né, e nós estamos divulgando aqui, e estamos divulgando também
uma sugestão de texto, né? É apenas uma sugestão, se você só quer dizer, olha, não quero o déficit agora, é uma barbaridade, diga o que vocês quiserem. A gente só colocou aqui porque cita a resolução, é um texto elaborado com a ajuda dos nossos advogados para mais ou menos fechar, né, mais ou menos a linha que deve ser seguida. É uma sugestão, né, que a gente deixa aqui para vocês, depois a gente vai publicar nos grupos, né, e vocês podem copiar à vontade. Então, é uma decisão, né, é provável, é possível que venha nova resolução, nova contribuição extraordinária por aí, principalmente para o Plano Único e para o RGE2, para o CEPREV, talvez, então, talvez para o CEPREV o texto seja um pouquinho diferente, sabendo como a Fundação vai se comportar, né, em relação ao déficit, também mandando-se aí, esse mesmo texto também se aplica, né? Então, é um momento que vai exigir para a gente conseguir retardar ou pelo menos evitar que isso aconteça, né? É necessário que a gente aja, né? E essa é a sugestão que a gente deixa para vocês. Eu agradeço a atenção, né? E continuamos aí no debate, tirando algumas dúvidas pelo nosso grupo. Obrigado, um grande abraço em cada um de vocês.